Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esse estudo bíblico. Esse estudo bíblico, ele é o 9º estudo que nós estamos fazendo, que você está acompanhando, e é sobre a morte. Aliás, sobre a morte, nós temos muitas versões e muitas falácias sobre isso, e por que não dizer muitas teorias que as pessoas têm adquirido e têm cultivado ao longo dos séculos aí. Mas a palavra de Deus, ela não dá essa margem para você ter essas dúvidas. E nós não vamos dar a nossa opinião, não vou dar a minha opinião, mas vou dar a opinião que está na palavra de Deus. E eu vou iniciar em um texto que você já ouviu nos meus estudos aqui, mas que é muito importante relembrarmos, porque aqui tem a base. Porque quando nós falamos da morte, você tem que ver como Deus fez a vida, para ver como é que é a constituição da vida do ser humano. E no capítulo 2 de Gênesis, o verso 7, Deus diz o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, veja bem, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a palavra de Deus diz que você não tem uma alma, você é uma alma. Na sua constituição física, carnal, o sopro de Deus em você é que constitui você uma alma vivente. E muitas pessoas falam muita coisa, mas o que é correto é o que está na palavra de Deus. Eu não posso inventar aqui para você, nem falar aquilo que eu vou gostar de falar, porque na minha opinião não é essa. Mas eu vou falar aquilo que o Pai do céu nos deixou. E ele diz aqui que o pó da terra, mais o sopro de Deus, tornou eu e você uma alma vivente. Então, veja bem, que no momento que Deus supre esse fôlego de vida que nós temos, nós nos tornamos pó novamente. E eu tive a infelicidade de ver minha mamãe, depois de 7 anos enterrada, que eu enterrei aliás, em Porto Alegre, mas eu levei para Camargo, depois lá no Rio Grande do Sul. E eu vi quando a minha mamãe foi tirada lá. Era pó realmente, era pó. E ela tinha ainda os ossos, porque fazia 7 anos, e aí eu pude ver, constatar que realmente Deus tinha razão. Em Ezequiel capítulo 18, verso 4, muito interessante esse capítulo, porque ele nos dá uma visão muito especial. Eu tenho aqui a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e essa Bíblia ela é muito bem traduzida. E no capítulo 18 de Ezequiel, verso 4, ele nos dá um ensejo muito importante nesse estudo que nós estamos fazendo. Aqui diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Veja bem, aqui mostra que o ser humano, depois que ele pecou e não pediu perdão dos seus pecados e não foi perdoado, se ele morrer, se a vida lhe foi tirada nesse intervalo, nesse inteirinho, ele perde a salvação. Então, veja bem, que quando Deus fala que a alma que pecar morrerá, não é essa morte, porque essa morte já Adão e Eva já conquistaram. Quando caíram no pecado, quando houve a queda do ser humano, eles trouxeram para nós a morte e essa tristeza que temos hoje aí. Mas aqui quando Deus fala que morte é morte eterna, é a segunda morte. E esta que Jesus, no estudo bíblico que você viu ali, a salvação, Deus quer fazer com que você não sofra essa penalidade da segunda morte. Mas como o tema hoje é a morte física nossa, essa primeira morte, é importante a gente compreender todos esses detalhes. Eu vou repetir esse verso porque ele é muito importante para você, e você fixa em sua mente isso. Está em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas tem um trecho lá em Deuteronômio que eu vou ver agora com você, muito importante, que está em Deuteronômio capítulo 10 e o verso 22. Esse versículo bíblico aqui mostra uma importante
verdade que está sobreposta a essa que estamos comentando aqui de Ezequiel, porque Ezequiel possivelmente tenha feito referências a esse verso aqui. Aqui diz, por ocasião da ida das pessoas para o Egito, no tempo da servidão, diz aqui que com 70 almas teus pais desceram para o Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Quando o povo foi para o Egito, foram 70 pessoas. Aqui diz 70 almas. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Mas quando eles subiram, eram mais de 2 milhões de pessoas. Então você viu que a promessa foi feita a Abraão lá atrás, foi então cumprida, que Abraão teria filhos como as estrelas do céu. Então veja que Deus, ele cumpre a sua parte naquilo que ele fez as promessas, mas nessa questão da morte ele deixa bem claro que a morte, na verdade, é uma coisa natural conquistada pelo pecado. Então, nós vemos aqui que quando fala em pessoa humana, a Bíblia quase sempre se refere a uma alma vivente, porque nós não temos uma alma desagregada ao corpo. Somos uma alma vivente na medida em que nós temos a vida natural, a vida normal. Quando o ser humano morre, há uma separação do fôlego de vida que volta a Deus e o pó que volta à terra. Mas lá em Eclesiastes, é interessante você acompanhar em casa, ou se você está ouvindo em algum outro lugar, que você acompanhe em sua Bíblia em casa, porque como esse vídeo vai ficar gravado, você poderá realmente buscar depois, em seus momentos mais recatados, você pode estudar novamente esse estudo de forma particular com a tua Bíblia aberta. Lá em Eclesiastes 12, verso 7, é interessante que você acompanhe aqui a forma como Deus descreve isso. Ele diz, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Bem simples, não tem que ficar conjecturando muita coisa. Vocês veem que aqui o nosso querido Salomão, ele escreve algo importante para você e para mim nesse momento. Eu vou repetir, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Simples assim. Vamos imaginar uma lâmpada acesa. Quando você liga a lâmpada, une duas coisas, a parte física e a energia. No momento que você desliga o botão, a energia volta na nuvem energética que você tem em seu lar e a lâmpada fica um objeto que, se jogado ao solo, com o tempo ele vai deteriorar. O nosso corpo é muito parecido com este exemplo. Mas vamos seguindo adiante, porque nós precisamos tirar todas as dúvidas que você possa ter com relação à morte natural do ser humano. E nós vamos ler um verso interessante, porque tem muitas teorias sobre isso, dizendo que você morre, o corpo morre, e a alma não, e etc, e etc. Tudo isso são falácias que não comprovam o que Deus deixa escrito na sua palavra. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6 e o verso 16, Deus tem um recado muito importante para você e para mim, para nosso aprendizado sobre esse tema. Aqui diz que o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível é quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra, poder e glória eterna. Amém. Então, a palavra de Deus mostra que somente um tem a imortalidade, que é Deus. Ele tem vida em si próprio e então ele não é mortal. O único que tem a imortalidade é Deus. Todos os demais seres estão sujeitos à morte, como nós estamos sujeitos, porque quando Deus constituiu o ser humano,
lá no Jardim do Éden, ele havia dito que se o homem caísse em pecado, morreria. E é o que aconteceu e que nós hoje estamos cultivando vamos dizer assim, esse infeliz ato de Adão e Eva na desobediência. A obediência era um sinal de eles serem imortais, mas a desobediência tirou deles esta dádiva que poderia ter sido eterna. Outra parte muito importante, eu queria dizer para você que havia um jeito desse ser humano ser imortal, se ele tivesse realmente obedecido. Vamos ver esse texto, porque é muito importante para você e para mim relembrarmos de uma condição que Deus havia dado e que nós hoje podemos relembrar isso de uma forma toda aqui à nossa disposição. Em Gênesis capítulo 2, e o verso 16 e 17, aqui nós temos algumas considerações que podem nos dar a resposta dessa pergunta. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha aqui, ó. Deus havia dito, olha, você tem aqui muitas árvores, você pode comer livremente. Agora, Deus disse algo muito interessante: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Veja bem, a ordem de Deus havia dado era que se eles obedecessem a Deus, eles não morreriam. Mas como você sabe e eu sei, Eva foi seduzida pela serpente, que muitas pessoas entendem que isso é uma alusão, é algo... Não, isso foi real. Eva realmente foi seduzida pela serpente, ela não devia ter falado. Esse foi um primeiro ato espírita que aconteceu no Jardim do Éden, e o diabo incorporou na serpente, e veja o que aconteceu, né? Eva comeu do fruto e ela desobedeceu, deu para Adão, Adão comeu, e aí a morte, infelizmente, penetrou na raça humana, e hoje nós estamos colhendo aí uma condição muito indesejável, que é a morte dos seres humanos aí. Mas Jesus considerou essa morte um sono para aqueles que de fato obedecerem ainda e ouvirem a voz de Deus, e principalmente terem como Salvador Jesus Cristo, que ainda pode, né, suprir essa morte eterna, que é a segunda morte, do qual Jesus pagou. Em São João capítulo 11, e do verso 11 ao 14, aqui Jesus fazendo alusão à morte de Lázaro, nós vemos que Jesus falou que aquela morte dele era um sono. Então diz aqui, isto dizia, ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E você sabe que Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, que foi um dos últimos grandes milagres que Jesus fez antes da crucifixão. Nós temos alguns textos muito importantes que eu queria deixar para você nesse estudo breve, mas eu vou ter oportunidade de falar para você mais coisas sobre esse tema, porque ele é muito importante. Mas você precisa ler o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, verso 13, até o final do capítulo 4. Em 1 Coríntios capítulo 15, de 50 a 53, você precisa ler esses versos. É muito importante. Muito importante. Aqui, os salvos terão de voltar à imortalidade. Os salvos em Cristo voltarão a ter a imortalidade. Mas temos que ser obedientes a Deus na sua palavra. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é muito importante que você leia. Mas uma coisa é muito importante. A única coisa que não muda na morte e quando você ressuscitar é o seu caráter. Você precisa formar um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Veja bem que o caráter é a soma dos seus pensamentos com os seus sentimentos. Se você conseguir, através da graça de Jesus Cristo, ser santificado, tanto os seus pensamentos quanto os seus sentimentos, você terá um caráter que dará ensejo à entrada dos céus. Que você possa formar isso e que você possa desfrutar já do céu aqui,
fazendo esta condição no seu coração com a graça de Jesus. Eu espero você lá. Amém.